Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bom? Como estamos todos? Então, hoje nós vamos fazer uma leitura de Marcos de Maio, título A Renovação do Homem e da Sociedade. Está na revista O Reformador, página 48 e 49. A revista é de dezembro de 2017. O Marcos de Maio ele tem uma dinâmica muito boa, ele explica muito bem, e eu escolhi essa reflexão de hoje para nós refletirmos juntos. Vamos ver o que nós temos para hoje. Começa assim. As gerações se sucedem e se interpenetram, pois vivem umas com as outras até que a morte faça a despedida de uns para a permanência de outros no orbe terrestre. Isso do ponto de vista corporal, pois o espírito não morre. As gerações se sucedem e se interpenetram, pois vivem umas com as outras até que a morte faça a despedida de uns para a permanência de outros no orbe terrestre. Isso do ponto de vista corporal, pois o espírito não morre. Continua vivo e atuante no mundo espiritual. Olha, essa reflexão começou show. Então, muita coisa boa para frente. Vamos lá. Formando no conjunto encarnados e desencarnados. Então, mundo vivo, atuante no mundo espiritual, formando no conjunto encarnados e desencarnados. A humanidade, então, temos duas interpretações, ou duas interações dinâmicas, duas interpretações ou duas interações dinâmicas. As gerações corpóreas dos espíritos encarnados e a relação constante entre desencarnados e encarnados. Os mundos vivem paralelos. A gente se comunica 24 horas. Pensa que não, mas a gente se comunica com o mundo espiritual 24 horas. Se bobear tem mais? Bobear não. Existe mais desencarnados do que encarnados. Então, a Terra é povoada pelos dois orbes, pelos encarnados e pelos desencarnados. Voltando bem aqui, temos duas interpenetrações, ou duas interações dinâmicas, as gerações corpóreas do espírito encarnado e a relação constante entre desencarnados e encarnados. É nesse caldo imenso do mecanismo divino da vida que nós nos movemos e fazemos o progresso, às vezes de forma mais lenta, outras vezes mais rapidamente, obedecendo também os ditames divinos que de tempos em tempos, por meio das revelações geológicas e das revoluções morais, impulsionaram-nos para a frente. Esse movimento dinâmico já era observado por Allan Kardec. 2016, na metade do século XIX, e consignado por ele no livro A Gênesis. Quando no capítulo 18 assinala a vivência de uma época de transição. Lá no capítulo 18, ele assinala no livro A Gênesis, ele já assinala a época da transição, em que os elementos das gerações se confundem e os caracteres da nova geração assumem a direção da sociedade humana, mesclando observações antropológicas e sociológicas. O codificador do Espiritismo, ao inserir o elemento reencarnação nesse contexto, conclui que a renovação do homem não dá saltos, que tudo obedece a um plano natural e que, portanto, igualmente a humanidade realiza sua transformação
sem necessitar de uma intervenção drástica do poder divino. Olha que informação fantástica nós estamos tendo aqui. Continuando, na verdade, cataclismos geológicos, guerras e outros flagelos fazem parte do mundo de expiações e provas. É o mundo que nós vivemos hoje, né? Que é o planeta Terra, em transição para o mundo de regeneração. Gente, essa reflexão está no nosso dia a dia, agora. Essa revista ela é de 2017, nós estamos em 2022. 2017 já está tudo muito claro. No nosso mundo de provas e expiações, no nosso mundo de regeneração. Na atualidade, observamos os grandes avanços científicos e tecnológicos realizados pelo homem, com a consequente mudança quase radical do modus vivendi em comparação com outras épocas. Mas, ao mesmo tempo, constatamos o quanto falta de progresso moral. Intelectualmente, cientificamente, a área da informática, né, tecnológica, nós crescemos assustadoramente. Porém, o nosso progresso moral nos afirma Kardec que o mundo de regeneração acontecerá à medida que espíritos melhores farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. 2016, capítulo 18, item 27 de Kardec. Não há como contestar. Ainda estamos longe de colocar plenamente em ação os ensinos do nosso Mestre Jesus. Infelizmente, né? Nós crescemos em tudo, desenvolvemos em tudo, mas a questão moral, assim, no meu ver, no geral, acho que a gente caiu bastante. A corrupção cresceu, o crime organizado cresceu, as famílias já não são mais famílias, já não tem mais aquele padrão de família, né? Os filhos não respeitam mais os pais não se importam com os filhos. Então, se a gente fizer um apanhado em relação à moral, nós decaímos bastante. Egoísmo e orgulho, com todo o seu cortejo de vícios morais, predominam. Tanto que o individualismo exagerado e o materialismo são marcas predominantes nos dias em que vivemos. Isso é fato. É cada um por si, Deus por todos. Primeiro o meu pirão, depois o teu torrão. Não é assim que a gente pensa? A gente monta cria um castelo, aqui é meu. Estou bem aparelhado, estou bem aconchegado, me alimento bem, faço as minhas viagens, me visto bem, meus filhos estudam nos melhores colégios. E os outros? São os outros. Porém, eu digo, toda regra tem as suas exceções, mas na sua maioria nós ainda somos assim. Estamos assim. É verdade que conseguimos realizar 3 grandes conquistas, como assinala o escritor espírita César Reis. No edital da revista Cultura Espírita, de agosto de 2012, ele fala assim: primeiro, capacidade cada vez maior de salvar, prolongar e melhorar a vida das pessoas. Sim, a medicina se desenvolveu assustadoramente. Segundo, competência para transformar a vida, reestruturando a civilização e o planeta. Sim,
As edificações, né, são belíssimas. Competência para transformar a vida, a inteligência, o intelecto, tudo isso realmente nós desenvolvemos. 3. O avanço na percepção da natureza, de nós mesmos e de toda a criação. Esses paradigmas, entretanto, não resolveram os problemas como a corrupção, desonestidade, violência, fome, droga, desajuste sexual e tantos outros, o que nos leva a concluir que falta conquistar outro paradigma. Progresso moral. Gente, Jesus está nos pedindo tão pouco e a gente não consegue crescer moralmente, porque a ganância fala mais alto. Só é alcançável pelos esforços de uma educação que tenha por base o amor, que trabalhe os sentimentos e desenvolva o senso moral. É o que, desde a metade do século XIX, aponta o Espiritismo. Educação moral. Nós precisamos urgente da educação moral. Mas por que nós crescemos em todos os itens necessários e não crescer na educação moral? Desamor, o individualismo, o egoísmo, a falta de caridade. As escolas não ensinam isso. Os nossos pais não nos ensinaram isso. E a gente não tem tempo de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nem a Bíblia. Não é verdade? Enquanto o homem não der importância ao desenvolvimento das virtudes e não sentir sua espiritualidade, não terá condições de implantar na Terra um mundo de regeneração, que é dependente em sua existência da moralização do ser humano e de sua sociedade. A educação moral deve acontecer no lar, na escola e em todas as instituições humanas, interagindo com a vida, fazendo-se presente no pensamento, na fala e nas ações. Eu fico tão triste quando eu encontro uma reflexão e que ela puxa a minha orelha dessa forma e eu não tenho condição nenhuma de dizer o contrário. Debalde ficará o homem esperando que espíritos especiais reencarnem para fazer essa transformação. Primeiro, porque não existem espíritos especiais criados por Deus para isso ou aquilo, pois todos somos criados simples e ignorantes, tendo por destino a perfeição, que conquistamos de acordo com os nossos esforços em praticar o bem e amar o próximo. Essa história de dizer assim, eu vou morrer, eu vou ficar deitado esperando Cristo voltar para me resgatar, de eu ir para o céu. Não é assim não. Por que Cristo vai voltar se ele nunca nem saiu daqui? Ele está entre nós. Essa caminhada para ir para o céu, que a gente imagina o céu, quem tem que fazer somos nós, com as nossas atitudes, com os nossos caminhar, com a porta que a gente escolhe abrir para adentrar, com a educação moral, com mudanças de atitude, modificações dentro de nós, modificar o nosso interior. A reflexão aqui nos fala que de ficar sentado esperando que um espírito bom, especial, venha me resgatar. Faz a tua parte não.
Eu digo isso para mim. Wanda, faz a tua parte. Wanda, olha onde é que tu estás pisando. Olha o que tu estás pensando. Olha o que tu estás fazendo. Olha como tu estás agindo. Eu tenho que me cobrar isso. Continuando. Por esse motivo que o Espiritismo não abraça a teoria das crianças indignos, cristais e outras, que é uma teoria de origem espiritualista mística. Lembremos que a doutrina espírita nada tem de mística, sendo uma doutrina lógica, racional e de bom senso, com bases científicas. O que é certo, e este é o segundo ponto, o que é de tempos em tempos, Deus envia espíritos missionários para alavancarem o progresso humano, o que acontece em todas as épocas de forma natural. Mas eles não farão sozinhos a transformação planetária. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Engana-se a mãe que acredita que pelo fato de seu filho demonstrar bons dotes intelectuais, seja ele um espírito missionário. Inteligência desenvolvida nem sempre é acompanhada de moral desenvolvida. Exatamente, existem pessoas inteligentíssimas para o mal. Não é verdade? E uma releitura com atenção e reflexão do capítulo 18, especialmente os itens 27 e 28 do livro A Gênesis, de Allan Kardec, é o convite que fazemos aos nossos leitores, pois o tema da regeneração do homem e do planeta está na moda, no qual encontramos muita falação, com pouco ou nenhuma base doutrinária. E muita revelação espiritual feita por espíritos pseudo-sábios ou enganadores, que mais tumultuam as mentes do que esclarecem, quando precisamos avançar no conhecimento da lei natural, tão bem estudada nas obras básicas do Espiritismo. Gente, o Espiritismo, ele bem entendido, bem estudado, bem colocado, é o caminho do crescimento. Ele é a terceira revelação. Mas, porém, eu bater no peito, eu sou espírita, eu faço parte do Espiritismo, e continuar aprontando todas, desregrando a minha vida toda hora, todo dia. Quantos espíritas estão no umbral chorando? Espíritos que se diziam espíritas, porque o espírita verdadeiro, ele pode até ir para o umbral, mas para ajudar os irmãos que estão lá. Agora, os espíritas que se dizem espíritas e nada praticam dentro do Espiritismo, dentro da lei divina, que é o amor, a caridade, a benevolência. Mas vamos continuar. De tudo isso, concluímos que a renovação moral do homem e da humanidade está acontecendo paulatinamente, para o que contribui a doutrina espírita ao libertar as consciências do misticismo e do achismo, esclarecendo que Deus tudo provê por meio de suas leis sábias e justas, e não aceitando uma data para assinalar a passagem da Terra para o mundo de regeneração. Não existe data. Pois, acima de tudo, o Pai e Criador respeita o livre-arbítrio dos seus filhos, que só não é bastante potente para poder fazer parar a lei da evolução. O livre-arbítrio, ele não tem capacidade de parar a lei da evolução, mas ele tem a capacidade de permitir que tu faça o que tu quiseres da tua vida. E quem escolhe o caminho
És tu. Não tem jeito. Jesus, na sua divina bondade, ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher o caminho. Jesus não cobra nada da gente. Ele mostra o caminho e diz, me segue. Mas se tu quiseres não me seguir, não me segue. Não é assim que o Evangelho nos ensina? A bondade de Deus é assim. E mais uma vez, gratidão é o nome por essa reflexão tão acolhedora e tão cheia de esperança e de ensinamentos, que se a gente conseguisse seguir 1/3 do que essa reflexão nos mostrou aqui, nossa, como seria maravilhosa a nossa evolução. Não é verdade? Mas continuemos, nós vamos conseguir. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Fiquem todos com Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe também. Nesse mundo de provas e expiação, buscando o mundo de regeneração. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.